Professor Lavareda, para onde caminha essa eleição? Provavelmente, Boris, para um segundo turno. Maior chance de segundo turno continua a ser a aposta mais plausível. Agora, a grande notícia, a principal notícia dessa pesquisa CNT-MDA divulgada hoje, na verdade, tem a ver com o segundo turno por conta da taxa de rejeição. A taxa de rejeição das duas candidatas, que já chegou a ser de 21 pontos a diferença, a maior a rejeição da presidente Dilma, agora, nominalmente, a rejeição da candidata Marina já é superior, levemente superior, dentro da margem de erro, obviamente, à da presidente Dilma. Essa é a melhor notícia para a presidente Dilma. É uma notícia mais importante até do que o crescimento que ela obteve no cenário de primeiro turno, ou a diferença até que ela registrou no cenário de segundo turno. A sua rejeição encontrou a curva de rejeição da candidata Marina. Na verdade, a curva de rejeição da candidata Marina foi ampliada, foi aumentada dramaticamente pela campanha negativa que a presidente Dilma tem feito na televisão e no rádio. Professor, tem uma diferença de metodologia aí que fica claro nesses números, né? Quer dizer, 40, 41, 42% de rejeição. O Ibope fala em 30, o Datafolha fala em 30, tem uma diferença aí? Nós já comentamos, Mitre, em outro programa Band Eleições, que são duas medições diferentes. Essa medição que foi apresentada há pouco, que o CNT-MDA fez, é a medição da rejeição integral. Se pergunta a um entrevistado se ele votaria com certeza, poderia votar ou não votaria de jeito nenhum no candidato. E aí o entrevistado menciona. Na outra formatação se pergunta de uma lista de candidatos em qual ou quais daqueles candidatos o entrevistado não votaria de jeito algum, de maneira alguma. Então, isso você tem números diferentes. A rejeição medida, por exemplo, pelo Datafolha, nos dados recentes, é o que se chama medição do topo da rejeição. Essa que nós apresentamos, que nós vimos ainda há pouco, é a rejeição integral. Agora, pois não, Mãe. Não, agora, o que eu acho curioso assim, nesse resultado, e que eu acho que vai ter que se aprofundar um pouquinho mais, dependendo do que ocorrer até o fim da eleição, é que 73% do eleitorado até hoje querem mudança. O que levou ali a gente a imaginar que a situação hoje seria outra. Quer dizer, tudo pode ocorrer, né? Que a gente sempre fala, até o fim do segundo turno, podem surgir denúncias bombásticas. É um processo, um trem no trilho, caminhando. Mas o fato é que se a eleição fosse hoje, a Dilma ganharia com 73% do eleitorado querendo mudar. Talvez a Isso explicação eu acho mais... que é... Talvez a explicação, um caminho, Mônica, para nós entendermos isso, ou parte disso ao menos, tomando esses mesmos 70%, que por acaso é quase o mesmo número. A presidente Dilma tem 70% do tempo de televisão e rádio. E isso, essa campanha mostra, faz uma diferença brutal. No início da campanha eleitoral, ou um pouco antes, se questionava qual era o papel que a televisão ainda vai ter nesse ciclo eleitoral, que agora temos internet, redes sociais, etc. A resposta está dada nos números. Mas então, Lavareda, você acha que a campanha está conseguindo convencer as pessoas de que ela vai mudar? A campanha está conseguindo, de um lado, valorizar a administração da presidente Dilma, que também nessa pesquisa da CNT, pela primeira vez aparece sua curva de ótimo e bom atingindo 41%, superando aquela marca mítica, digamos, dos 40% necessários para um governante se reeleger, para um incumbente se reeleger. E, de outro lado, está conseguindo danificar, para dizer o mínimo, a imagem da principal concorrente. Mas tem um outro aspecto aí, professor, porque grande parte, talvez metade dos eleitores que sempre disseram que queriam e querem mudança, mais da metade votaria em Dilma, mesmo querendo mudança. Isso desde o começo da campanha, ou até da pré-campanha. Então isso não chega a ser uma conquista da campanha, não. Eles já começaram assim, querendo mudança desde as manifestações de junho. Eles queriam mudança, mas metade desses que queriam mudança votariam em Dilma. Por isso que o PT trabalhou muito a ideia de mudança com Dilma. É verdade. Rafael. Mudança da continuidade ou continuidade da mudança. Agora, a presidente Dilma Rousseff fez uma campanha toda baseada nessa ideia de desconstrução da Marina, até agressiva em determinado momento. Isso funcionaria num eventual segundo turno? E é comum uma candidata ou um candidato que tem a rejeição alta, que entra para disputar uma eleição com rejeição alta, como entrou a presidente Dilma Rousseff, bater e conseguir não fazer com que essa agressividade volte como um bumerangue para a testa dela? Aí essas peças hoje de ataque são pré-testadas. Então é muito difícil um candidato a presidente que use peças
comerciais de ataque que terminam tendo um efeito bumerangue, porque são pretestadas. Número 1. Número 2, essa diferença de tempo de televisão, essa assimetria, né, enorme, explica o processo de releitura que o eleitorado, ou parte dele, fez da presidente Dilma e também da candidata Marina, que nós devemos lembrar que na segunda semana após seu reingresso na campanha, ganhava por perto de 10 pontos percentuais sobre a presidente Dilma no hipotético segundo turno. Exatamente. Agora tem um ponto, Boris, que a gente não pode deixar passar. Tem uma novidade aí nessa pesquisa também, que é a proximidade quase inédita entre o Aécio Neves e a Marina. Isso mesmo. Nessa pesquisa, a diferença é de 5 pontos. É muito pequena a diferença. É verdade. É a menor diferença registrada nas últimas pesquisas dos institutos. Não é impossível que o Aécio supere a Marina? Não, se essa medição do MDA se confirmar nas próximas pesquisas, porque é sempre bom lembrarmos que há margem de erro, né? Margem de erro, etc. Se confirmar isso, promete ou prometeria ou prometerá um final de primeiro turno absolutamente emocionante aí nessa... Duas tensões, só para a gente né? botar isso em números, pelos votos válidos dessa pesquisa CNT-MDA, a Dilma hoje tem 43%, a Marina 27% e ele 21%. Mas com a margem de erro ele pode ter 23% e ela pode ter 25%. Vamos ver Certo? a outra pesquisa Empate, que saiu quase. hoje, aí se responde junto, Lavareda. A Vox Populi, divulgada nesta segunda-feira, veja os números. A presidente Dilma Rousseff manteve os 40% que tinha em 22 de setembro. Marina Silva, do PSB, foi de 22% a 24%. Aécio Neves, do PSDB, subiu de 17% para 18%. Nas simulações de segundo turno, Dilma venceria Marina por 46% a 39% e Aécio por 48% a 38%. Então, Lavareda, podemos ter ainda outras novidades nesses poucos dias que faltam para as eleições? Outras surpresas? Poderemos sim, Boris. Lembrando, e a Mônica, que em termos de votos válidos, a presidente Dilma hoje tem 45%. Né? Seus adversários somados ultrapassam esse percentual. Né? Na eleição de 2010, como tal a última eleição presidencial, a presidente Dilma chegou a ter, às vésperas da eleição, 50 e 51, segundo Ibope, segundo Datafolha, dos votos válidos. E ela viria a ter, de fato, 46,7. Aí surgiu naquela época também o caso Berenice Guerra, que de certa forma abalou um pouquinho a última semana da campanha. Né? Mas esses números que eu relatei são números da véspera exatamente do pleito. Já com esse efeito. O efeito Berenice já estava aí. Depois abriram as urnas e a Marina saiu com 20 milhões de votos e ninguém esperava. E a presidente Dilma perdeu, em termos de quase, em torno de 16 milhões de votos. Muitos votos naquele momento. Perdeu. Você imagina que ela tinha de percentual sobre o eleitorado, 46%. Ela teve nas urnas sobre o eleitorado 35% dos votos apenas. Perdeu 11%. Mas do que? De voto do pessoas que não foram votar, o que erraram? Porque, por exemplo, quando você toma uma pesquisa como CNT-MDA, divulgada hoje, o percentual de votos branco, nulos, ou de pessoas que declaram que vão votar branco, 6%. nulo, indecisos, que podem, e é muito pequeno, fica em torno de 10%. 8%, né? 8%. E, na verdade, você tem uma alienação, ou seja, essa soma de 25% dos eleitores. Na verdade, agora, uma coisa curiosa. Boa parte de eleitores que dizem hoje que vão votar em Dilma, Aécio, Marina, simplesmente não vão votar. Mas é uma coisa curiosa, porque a gente já tinha até conversado sobre isso e eu perguntei para uma fonte na campanha do PT se eles repetiriam a campanha que eles fizeram na reta final para as pessoas irem votar no Lula, vamos atravessar as pontes, vamos atravessar os rios, tudo pelo Lula, justamente para diminuir esse efeito das pessoas não irem votar. E eles falaram não, porque a mudança do perfil, com a ascensão da nova classe média, etc., diminuiu um pouco esse efeito. Você acha que pode ter ocorrido isso à luz das últimas eleições? Mas é muito difícil que a distribuição da chamada alienação não se dê da mesma forma como se deu em 2010. Em primeiro lugar, Nordeste
Em 2010, 29,4%, praticamente 30%. 3 em cada 10 eleitores nordestinos não votaram. Você pode ser E não menor, votaram mas ainda vai ter... Ou seja, e onde é que a grande concentração de votos da presidente Dilma? Nordeste. E na base da sociedade. Aliás, foi onde ela mais cresceu agora. E provavelmente é onde ela vai perder mais no quesito tradução de intenção de voto para sufrágio, para voto efetivo na urna eletrônica. Agora, tem um fato muito interessante, que é o seguinte: quando a Dilma foi candidata a primeira vez, ela tinha o apoio do maior cabo eleitoral do Brasil, e continua sendo o maior cabo eleitoral do Brasil, mas ele tinha 85% de ótimo e bom no governo dele. 85%, que era o Lula. Hoje, a presidente Dilma tem 38, disso. Ela tem 38 Chegou pelo a 41 Datafolha. agora pelo a 41 CNT. agora por É praticamente metade. É uma diferença brutal. Mas eu queria perguntar ao professor Lavaredo o seguinte: se não tiver nenhum fato novo, parece que não vai ter mais, nesses próximos 5, 6 dias, se continuar no ritmo dos últimos 5, 6 dias, chegaremos a uma definição de primeiro turno ou não? Há essa possibilidade? Mantido o mesmo ritmo de oscilação dos números? Mitra, é muito difícil. Ontem, né, eu calculava em 10% a chance de não haver segundo turno. Hoje, à luz da pesquisa CNT-MDA, essa proporção aumentou um pouco, 15%, 20%, mas continua 80% de chance de probabilidade de nós termos segundo turno. E no mesmo caso, também a possibilidade do Aécio chegar. A possibilidade do Aécio chegar aumentou um pouco, mas a maior probabilidade ainda é da candidata Marina. Claro. O que é melhor para a presidente Dilma no segundo turno? Quer dizer, você ter uma candidata que vai para o segundo turno, que é a Marina, que entra caindo, tudo indica, ou o Aécio que entraria subindo? Independente da diferença que eles têm. A sua pergunta já traz embutida a resposta. A presidente Dilma preferirá competir com uma candidata que vem em declínio, uma curva em declínio. É essa a candidatura ideal para ela enfrentar. Ou seja, a história de que é melhor o Aécio, porque tem um passado de governo Fernando Henrique que era rejeitado, desapareceu. Se o Aécio chegar no segundo turno, a despeito de todos os outros fatores, digamos, limitantes, o entusiasmo que essa chegada ao segundo turno gerará será de tal monta que fará dessa candidatura uma candidatura extremamente forte. Mas tem um detalhe aí que não pode ser esquecido. O eleitorado da Marina, uma parte do eleitorado da Marina, poderia ir para a Dilma no segundo turno com a Aécio. Mas uma emoção que é fundamental numa campanha eleitoral, que é entusiasmo, né? O entusiasmo que isso geraria poderia, inclusive, atrair eleitores e neutralizar. Qual é a diferença da entrada da presidente Dilma no segundo turno em 2010 e agora? Em 2010, em comparação com o adversário provável? Em 2010, ela entrou com um adversário que tinha uma rejeição bem superior à dela. O candidato Zé Serra tinha 46% de rejeição e quando ela entrou no segundo turno, a rejeição dela ficava entre 30% e 35%. Então agora é uma situação mais desconfortável. Em tese é uma situação mais desconfortável para ela. É por isso que é uma situação mais confortável para ela, porque no segundo turno, quer contra a Marina, quer contra a Dilma. Quer dizer, mais confortável do que era registrado semanas atrás, mas mais desconfortável. Em relação a 2010. E você tem razão no comparativo com 4 anos atrás. Nós vamos ver agora como ficou o índice Band, que faz a média ponderada dos votos válidos das últimas pesquisas de intenção de voto. Segundo o índice Band, em 19 de setembro, Dilma tinha 43% e agora aparece com 45% dos votos válidos. Marina Silva tinha 35% e caiu para 30%. Aécio Neves passou de 20% para 21%. Pastor Everaldo, Luciana Genro e Eduardo Jorge têm 1% cada. Os demais candidatos juntos somam 1%. No segundo turno, Dilma Rousseff venceria Marina Silva por 53% a 47% dos votos válidos. Em outro cenário, Dilma bateria Aécio por 56% a 44%. Na avaliação do governo, o índice ótimo ou bom está com 38%, regular também com 38% e ruim ou péssimo 23%. O índice Band faz uma média ponderada das últimas pesquisas CNT-MDA, Vox Populi, Ibope, Datafolha e Census. Bate com a realidade, Lavareda? Bate inteiramente. E eu comentava há pouco que o índice, na medida que ele anula, ele cancela eventuais tendências, vieses de uma pesquisa ou de outra, ele mostra no primeiro turno bastante regularidade, né, nesses últimos 10 dias. Já no segundo turno,
ele aponta uma tendência muito clara, né, na qual se abre a distância da presidente Dilma sobre a candidata Marina Silva. Ou seja, o cenário tem evoluído positivamente para presidente no que concerne a hipótese do segundo turno. Mas se tiver uma mudança brusca assim numa pesquisa, que de repente pode ser uma detecção de um novo fenômeno na campanha, aí isso tende a se dissolver no índice. Também há essa possibilidade, mas só que nesse momento, Mitre, estão sendo realizadas pesquisas em quantidade. Amanhã temos mais 2, ao longo dessa semana mais 4 pesquisas nacionais sendo divulgadas e os efeitos, né, que eventualmente ocorram em uma ou outra vão ser, de certa forma, administrados e compatibilizados nas demais pesquisas. De sorte que é importante nós lembrarmos o seguinte: o cenário que o índice Band apresenta é de estabilidade nessa reta final, no que concerne ao primeiro turno, prometendo sim, o índice Band aponta nessa direção, a realização do segundo turno. Mônica, temos 1 minuto. Como é que você vê, num país machista como o Brasil, 2 mulheres disputando a presidência da República e podem ir para o segundo turno? Vai ser uma choradeira, né? Uma choradeira. Não, eu acho que é o contrário, porque, na verdade, a despeito da Marina ter se emocionado em algum momento ali, porque o Lula falava mal dela, enfim, eu acho que são 2 mulheres muito fortes, muito fortes. Então, acho que vai ser uma briga, assim... O Band Eleições vai para mais um breve intervalo, voltamos já já.